verso 29. E a esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Amados, 2 escolas. A primeira se dá no palácio do Egito. E que Moisés se graduou, amados. Qual foi a formação? O que ele aprendeu de mais importante com Deus para a sua vida e que a gente pega a carona do aprendizado de Moisés e aplica esse aprendizado na nossa vida? São 2 coisas importantes, amados. Trata-se da providência, repita comigo, providência. E preparação. Pois é, amados, os irmãos conhecem, eu parto do princípio que os irmãos conhecem. Quem não conhece a história de Moisés pode fazer a leitura no livro de Êxodo. Mas os irmãos conhecem que Êxodo capítulo 1, logo no primeiro capítulo, vemos Moisés, ao nascer, já tinha uma sentença de morte sobre a sua vida, né? Mas é interessante que, apesar dessa sentença, ele estava nascendo num lugar providencial, né? O nascimento de Moisés no Egito, amados, o Egito naquele momento é muito importante lembrarmos que era apelidado como o celeiro do mundo. Em termos populares, amados, ele era a superpotência, né? Superpotência bélica, superpotência econômica, inclusive. E é muito interessante perceber, amados, que apesar dessa sentença, porque quando o faraó percebeu que o povo havia se multiplicado grandemente, ele via nos homens, apesar de serem pessoas com a atividade de rebanhos, ele via soldados, ele imaginava na sua concepção, uma vez que era também militar, que ele podia sofrer de uma invasão somada com aquele povo que estava ali subjugado. Ele via naqueles homens soldados, ele decreta que aquelas crianças fossem, as crianças nascidas do sexo masculino não sobrevivessem. Era uma ordem direta para as parteiras. Elas não obedeceram, elas mentiram, elas não fizeram assim. E, amados, alguns escaparam, e Moisés foi um deles. Muito importante perceber, amados, o que está em Atos capítulo 7, o versículo 20, e a tradução da NVI traduz um pouco melhor, porque as demais traduções vão dizer que Amrão e Joquebede, os pais, consideraram Moisés bonito, e por esta razão não o mataram, ou por esta razão o esconderam. Ora, o simples fato de ser bonito e colocar a cabeça à guilhotina, ou seja, o fato de achar o seu próprio filho bonito e correr o risco de perder a vida, amados, não foi essa razão que eles foram colocados na lista dos heróis da fé. Mas a NVI traduz melhor quando diz que eles viram em Moisés alguém especial aos olhos de Deus. Amados, seria tão importante que todos os pais, né, pudesse olhar para os seus filhos e não pensar apenas no que se espera da vida acadêmica desse filho, mas pensar que esse filho, essa filha, pode ser alguém especial nas mãos de Deus. Seria bom reconsiderarmos assim. E os irmãos conhecem a história de como Moisés foi colocado naquele cestinho, colocado no leito do rio Nilo, amados, cheios de crocodilos, cheio de perigos, mas a mão do Senhor estava ali, e aquela criança vai rio acima, rio abaixo, não tenho certeza, vai com a correnteza, e aonde vai parar? Vemos, repito, a providência de Deus, os irmãos conhecem essa história, quando quem encontra aquele cesto? A própria princesa egípcia. E os irmãos conhecem que ela ficou encantada com a criança e resolveu adotá-la, mas era uma criança que ainda era amamentada, e na busca de alguém que amamentasse, Miriam, a irmã mais velha de Moisés, estava ali, e indicou a própria mãe. Ele foi amamentado até os 7 anos, como era o costume judaico, e ele teve então um começo no seio da sua família, e o que é muito interessante perceber, amados, que ele agora está sendo educado com status de príncipe, tem até filme, né, com esse desenho animado, com esse nome, né, o Príncipe do Egito,
Ele agora é educado, ele recebe, amados, uma educação de príncipe. E quando eu li o verso, amados, 7 e 22, no início, ali diz toda a ciência. É importante lembrar, amados, que algumas coisas das ciências do Egito até hoje são um mistério. É muito impressionante como não se descobriu ainda como eles embalsamavam e mumificavam os seus entes queridos, né? A medicina já era avançada no sentido da época. E como, amados, não sabemos explicar como eles construíram aquelas pirâmides, é um mistério. A engenharia deles era tremenda, e eles não tinham maquinário. Como eles fizeram aquilo, não sabemos. É desta ciência que Deus coloca agora aquele menino para aprender. Sem falar na questão militar, na questão de administração, de diplomacia. E o palácio no Egito também era uma casa de leis. Amados, uma série de instruções, que agora vem o entendimento que nós temos. Foi providencial ele ter nascido como um escravo, ele ter sido encaminhado às mãos de uma princesa egípcia, e é providencial na vida de Moisés o fato dele receber agora toda esta educação. Amados, o nascimento de Moisés foi providencial, a sua instrução foi providencial, nada foi ao acaso. Mas uma coisa implica para nós, amados, porque muitas vezes nós desprezamos as nossas condições, né? Quantos ficam suspirando e pensando assim, olha, se eu tivesse nascido numa família mais abastada, se eu fosse de tal cidade, se eu tivesse uma outra condição econômica, e a gente não traz, amados, essa providência para a nossa própria vida, quando Deus, que é o único que pode ter escolhido a cor de nossa pele e dos olhos, e onde nascemos, em que condições nascemos, portanto Ele escolheu, e isso é uma providência dEle. Portanto, quer considere pobreza, quer considere riqueza, quer considere circunstâncias difíceis ou não, o fato é que, amado, os pais, os nossos pais, foi o Senhor que escolheu, nossa condição social, os nossos dons naturais, nada é por acaso. Se algum jovem tem voz bonita, isso não é por acaso. Se tem uma facilidade, um dom natural para tocar um violão, algum instrumento, não é por acaso. O seu histórico com conflitos, traumas e tudo mais, não é por acaso. Até mesmo os pequenos detalhes da nossa vida são providências divinas. Nós estamos e nascemos exatamente no lugar onde Deus queria que nós nascêssemos. Amém, amados? É providência divina. Há uma obra, se Deus te colocou em Santos, São Vicente, onde quer que seja, Deus te colocou ali como uma providência. E quando o próprio Deus te locomove agora para ser missionário, para ser agente dele em outro lugar, ainda é uma providência divina. Mas o teu caráter, a tua personalidade, o seu histórico, a sua vida como um todo é providencial. Amém, amados? O outro aspecto muito importante ao vermos isto, também na palavra, vemos em Hebreus 11, não vamos ler 24 a 26, ensina, amados, que Moisés escolheu ser maltratado com seu povo do que ter o gozo do pecado por um período curto de tempo, ou os benefícios do Egito. E aí, amados, aprendemos algumas coisas com Moisés. Quando eu estou dizendo que a sua educação foi providencial, é porque toda essa bagagem cultural, Deus usaria no último momento da sua vida, nos seus últimos 40 anos de existência. Deus não pulou essa parte, porque Deus considera, amados, que o preparo intelectual, o preparo cultural, o conhecimento de qualquer pessoa é importante, inclusive e principalmente no uso de sua obra. Amados, então, a sabedoria de Moisés foi, amados, que ele desenvolveu uma mente secular, ou seja, ele aprendeu, como eu já disse, engenharia, medicina e uma série de outras coisas, no entretanto, não foi secularizado, ou seja, ele teve uma mente secular, uma mente acadêmica, porém não entrou no sistema, talvez corrupto, talvez mundano do Egito.
E é isso, amados, que nós devemos fazer no exemplo de Moisés, porque Moisés reteve todo o bem, ou seja, ele extraiu o melhor do Egito. Amados, quando somos matriculados nas nossas escolas, faculdades, pós-graduação, mestrado, seja o que for, nós extraímos o melhor que essas instituições de ensino podem nos oferecer. No entretanto, amados, não embarcamos no sistema do mundo. É uma mente esclarecida, é uma mente preparada. No entretanto, não se divorcia de Deus só porque agora tem um maior preparo intelectual. Devemos crescer, amados. É uma coisa que eu pondero com os irmãos, amados. O conhecimento, ele é tão importante e não deve ser, amados, apagado das nossas vidas, mas antes é algo que devemos correr atrás. Ter uma cosmovisão, amados, uma visão de mundo é importante para uma série de coisas, para a nossa administração, para a nossa condução, para o embelezamento até mesmo das nossas pregações e tudo o mais. Amados, ter cultura. Como também, amados, consideramos quando estudamos teologia, que a gente pode aglutinar, amados, algumas ferramentas que auxiliam a teologia sem comprometer a teologia, mas são ferramentas auxiliares. O que não dizer, amados, por exemplo, de pedagogia. Ora, se alguém é formado em pedagogia, vai ser um excelente professor de escola dominical, né? É excelente professor de qualquer seminário. Por quê? Porque aprendeu a preparar uma aula, aprendeu uma série de coisas. Ora, uma outra ferramenta, a psicologia, tão importante no aconselhamento, na vida pastoral. A filosofia é importante para qualquer pessoa, porque ensina a pensar. E é tão importante quando a gente sabe verbalizar aquilo que vai na nossa mente. É tão importante a gente saber pensar, amados, e ter uma resposta madura, à altura, a ponto, amados, de opinar, fazendo com que o infiel, com o descrente, entenda o que a gente fala, não só entenda, mas também respeite. Como não também falar, amados, de uma outra ferramenta, a oratória, que auxilia qualquer um que pregue, qualquer um que ensina, e até o idioma. Desculpa o que eu vou dizer, mas não só os idiomas de uma forma em geral, mas principalmente o português, falar corretamente, porque nós somos ministros do Evangelho e é necessário nós termos uma representatividade, amados, muito elegante, muito correta. O que falar então da assistência social, que vai então normatizar, que vai fazer com que a gente trabalhe com as nossas associações, com os nossos trabalhos, de uma maneira muito mais firme, muito mais concreta? Amados, é muito importante todas estas coisas. É um preparo, que Deus não pula essa parte. Aliás, Deus vai usar, amados, tudo aquilo que você tem aprendido em dado momento no futuro, e o futuro para alguns já chegou, né? Para alguns já está vivendo esse futuro, mas tudo de instrução do mundo secular, Deus quer usar. Amém, amados? Portanto, é de bom tom, é maravilhoso pensarmos, amados, que tudo que vier à nossa mão, né? Obviamente, tudo que for lícito, tudo que for interessante, que vier às nossas mãos, vamos ler, vamos discutir, porque isso faz com que haja um crescimento a nível de mente, a nível intelectual. Amados, o final desse período de aprendizado, onde se nota a providência e uma preparação de Moisés, foi marcado, amados, com o fato de Moisés se sentir um tanto quanto satisfeito com esse preparo. Quando ele tenta, amados, porque ele já tinha uma concepção que ele seria o libertador, e até ele considerava que os seus irmãos israelitas também achassem isso a respeito dele, né? Ele vai agora, amados, e toma uma iniciativa e comete um assassinato quando ele mata aquele rapaz ou aquele militar egípcio, aquele soldado egípcio. Amados, ele agiu porque ele se considerava já preparado. Ele não sabia que ele tinha que entrar numa segunda escola que o prepararia para outras coisas. E por esta razão, por ele se sentir satisfeito e